Livro dos Juízes, capítulo 10, versículo 1. Nós estamos trabalhando duas séries de sermões paralelas, uma em Juízes, uma em Atos. Dou uma pausa na de Atos para retornarmos então à série dos Juízes. Juízes, capítulo 10, versículo 1. Nós leremos até o versículo 16. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos. Qual o motivo de você estar aqui nesta manhã? Ou então o outro lado desta pergunta. Qual o motivo de às vezes não estarmos relacionados com as coisas de Deus? Mesma pergunta que tem um lado da moeda de o que nos traz até Deus, também tem que ser a outra pergunta, o que nos afasta de Deus. São dois lados de uma mesma moeda. A nossa sociedade tem nos ensinado a sempre procurar o caminho mais fácil. Porém, o caminho mais fácil, como já diz o ditado popular, nem sempre é o melhor. Exemplo disso que nós temos que tanto pessoas, quanto famílias, quanto instituições, quanto até mesmo o próprio governo, às vezes busca o caminho mais fácil e nem sempre esse caminho é o melhor, é a famosa progressão automática que nós temos em nossas escolas. Quando na educação básica a criança não pode ser reprovada ainda em fase de alfabetização. Diz que não é um momento de avançar apenas por méritos, mas é um momento de aprendizado, então tem que fluir. É o caminho mais fácil muitas vezes para o governo não lotar séries, não lotar níveis escolares e sim deixar num fluxo natural de progressão. Mas é certo não reprovar alguém quando ela não alcançou o mérito de já estar alfabetizado? Final de agosto foi lançado o resultado de um estudo chamado IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E dados alarmantes dizem que adolescentes que estão no terceiro ano do ensino médio, ou seja, com 17 anos, 16 para 17 anos geralmente, 7 entre 10 não sabem português a ponto de interpretar um texto, ou não sabem matemática a ponto de dizer qual que é 10% de 100, ou quanto que é 16% de 100. Não sabem contas básicas de percentual. Assim, o caminho mais fácil é o melhor caminho? Ou então aquelas pessoas que se relacionam com outras e geralmente quando os relacionamentos dão errado, é mais fácil dizer a culpa é do outro, do que fazer uma autocrítica, do que avaliar qual o percentual de sua culpa no relacionamento. O caminho mais fácil é dizer, não, o problema está no outro. Mas é o caminho melhor? Esta manhã eu gostaria de mudar um pouco a perspectiva. Não quero dizer que o caminho mais fácil não é sempre o caminho melhor. Quero dizer que o caminho mais fácil talvez não seja o caminho certo. O caminho mais fácil talvez não seja o caminho certo. Na nossa série de sermões no livro de Juízes, a nossa passagem está localizada naquilo que a gente pode chamar de segunda sessão do livro. O primeiro sermão da sessão, que foi lá no capítulo 1, eu chamei por onde passa um boi, passa uma boiada. Ficou bem conhecido entre os irmãos esse ditado popular. Hoje eu quero dizer que aquele começo, aquele passado, foi só o começo. A brecha se torna ainda maior. A brecha em Israel, daquele primeiro pecado em não obedecer à voz do Senhor, quando ele disse, Judá vai subir, se torna muito maior a brecha. Tanto politicamente, quanto militarmente, mas principalmente na santidade de Israel. Nosso texto começa no versículo 1 e diz assim: Depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou a Israel 23 anos e morreu e foi sepultado em Samir.
Depois dele se levantou Jair Gileadita e julgou a Israel 22 anos. 30 filhos que cavalgavam 30 jumentos e tinham 30 cidades, a que chamavam Avote Jair até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair e foi sepultado em Camon. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais nesse mesmo ano vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios e os amorreus, e os filhos de Amon, e os filisteus, e os sidônios, e os amalequitas, e os maonitas vos oprimiram, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, Tu és um único Deus, Tu tens uma única palavra, uma única lei, e a lei que governa as suas instruções é amar ao Senhor sobre todas as coisas. Senhor, ajuda-nos que este texto nos ensine a como amar o Senhor sobre todas as coisas. Aplica essa verdade em nossos corações. No nome santo de Cristo. Amém. Meus irmãos, a nossa série de sermões entra agora num período de tranquilidade. A gente viu em Juízes que sempre o povo se prostituía, idolatrava outros deuses e então vinha perseguição. Mas desde Gideão e da famosa batalha daqueles 300 homens contra um exército de mais de 145 mil homens, onde Deus foi o grande vitorioso, há paz em Israel. Não há mais inimigos externos, não há mais os midianitas não voltam a ser mencionados, não há os povos de Canaã. Há outros povos que vão entrar na sequência, como a gente leu no texto. Mas o início do nosso texto nos mostra que é um período de paz. Aproximadamente 95 anos sem uma ameaça externa. Gideão viveu 40 anos depois das suas grandes batalhas e não havia inimigo externo a Israel. Depois o seu filho Abimeleque reinou por 3 anos. A gente viu que Abimeleque causou muitos problemas dentro de Israel, a ponto de rachar a nação. Um povo apoiava ele, os outros apoiavam os outros filhos de Gideão. Mas 3 anos não tinha inimigo externo, tinha os problemas internos. Depois se levantam 2 juízes que estão já no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 5. O primeiro se chama Tolá e diz que ele também viveu vários anos, governou vários anos sem ameaça. Tanto é que não mostra uma batalha de Tolá. Depois se levanta Jair e também governa por vários anos em paz, sem precisar travar batalhas com os inimigos externos. Não existem mais midianitas, não existem mais ameaças externas. Porém, ainda existe uma grande ameaça interna.
E a ameaça interna é a ameaça do caminho mais fácil. A ameaça daquilo que eu acho melhor, daquilo que me satisfaz no momento. A ameaça interna é a ameaça do caminho mais fácil. Nesse nosso texto nós vamos ver o povo de Israel, quando se vê então de novo oprimido pelos inimigos, depois desse período de 90 anos de paz, então os inimigos começam a oprimir de novo. E o que Israel vai buscar é um caminho mais fácil para o seu problema. E nós vamos ver que o caminho mais fácil nesse momento não é o caminho certo. Não é nem o caminho melhor, porque melhor tem o pior, o menos pior, o melhor. Aqui não tem um caminho certo. Eles escolhem o caminho errado. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o pecado, ele habita a ponto de se enraizar. O pecado se enraiza. O pecado cria o seu sustento, geralmente, quando tudo está em paz. Se não foi tratado, quando você lança uma semente no solo de erva daninha, se você não a arranca, ela vai criar raízes. Se você não trata algo que está dentro da sua plantação, no meio da sua plantação, ela cria raízes. E é isso que a gente vê do versículo 1 ao versículo 5. O pecado de Israel se enraizando. Olha o que diz no versículo 1. Depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Isacar, e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Jogou 23 anos, tudo em paz, sem inimigos. Mas então se levanta Jair, e nós já vemos em Jair uma atitude estranha para aquele que deveria ser juiz em Israel. Os juízes não tinham grandes honras. A gente vê juízes, tirando Otiniel, que vem de uma família nobre, a família que sempre foi fiel ao Senhor, nós vemos juízes geralmente sendo levantados de pessoas desprezadas da sociedade, a ponto de uma mulher julgar Israel durante vários tempos, numa época em que o patriarcado, numa época onde a ideia da mulher não ter participação em guerra, mas Débora participa. A gente lembra de Eude, homem canhoto. Por que a Bíblia fala que ele é canhoto? Porque provavelmente ele tinha uma deficiência no braço direito. E essas pessoas não eram aceitas tão bem pela sociedade. Então os juízes nunca buscaram a sua própria honra, foram levantados por Deus, para Deus mostrar que o poder era dele, era ele que livraria Israel. Mas surge Jair, que não tem nenhum grande feito narrado. Tolá, que veio antes dele, também não tem nenhum grande feito narrado, porque justamente não tem inimigos externos para uma batalha. Mas nesse período de paz, Jair começa, de certa forma, a se enriquecer, começa a se promover, a ponto de seus 30 filhos, cada um dos 30 filhos montarem jumentos e cada um ter 30 cidades. Jair, dentro de Israel, conquista o seu primeiro pedacinho de terra. A paz ao redor. Mas a gente tem que lembrar de como terminou a história de Gideão, com o povo se prostituindo diante da estola sacerdotal que o próprio Gideão fez. Ou seja, fora não tem problema, mas dentro tem problema. E Tolá e Jair não resolveram esse problema. Antes, o final mostra que talvez Jair até preferiu os seus próprios interesses aos interesses de Deus. Num momento de paz, o pecado foi até mesmo já esquecido. Ele está ali, mas ninguém trata ele. Ninguém coloca a mão no problema. Vamos continuar nossa vida, buscar os nossos interesses, buscar aquilo que vai talvez promover a nossa fama. Jair conquista 30 aldeias, 30 povoados, a ponto de se chamar aquela região Avote Jair até muito tempo depois. Mas os problemas da nação e o pecado não resolvido se enraizou, e quando o pecado se enraiza, ele é esquecido. Nós olhamos para o texto e começamos a ver que nesse momento de paz, ninguém está preocupado com o pecado interno. Já utilizei essa frase aqui, mas ela é muito preciosa.
Existe um homem chamado C.S. Lewis, que ele escreveu as famosas Crônicas de Nárnia, que tem filme, só que ele escreve um outro livro chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. E nesse livro é um diabo de alta escala, um demônio de alta escala, ensinando, digamos, um demônio que começou agora os seus trabalhos. E uma das perguntas é: o que eu faço quando está tudo tranquilo na vida do cristão? O que eu faço quando não tem problema, ou quando ele não se incomoda com absolutamente nada? Diz que o demônio mais velho vira para o mais novo e fala assim: deixe como está. Se não tem nada para ser tratado na vida dele, se ele não enxerga absolutamente nada para tratar na vida dele, deixa como está. Para nós isso está bom, porque com o tempo ele se esquecerá do nosso inimigo. E no caso, o inimigo do demônio é Deus. Quando tudo está tranquilo, a pessoa não enxerga absolutamente nada para mudar em sua vida, é sinal que o pecado talvez enraizou. Não aparece o caule ainda, não aparece as folhinhas verdes, mas a raiz está lá. E a raiz vai se multiplicar, como nós vemos na sequência. Então, no primeiro momento, a gente vê o pecado se enraizando em Israel. E se enraizando de uma forma que a gente não tinha visto ainda no livro dos Juízes. E se tem um livro terrível na Bíblia, é o livro dos Juízes. Porque é um livro que mostra a desgraça da corrupção humana. Mostra até que ponto o homem pode chegar. E ainda há um capítulo lá no final que os irmãos vão ver que chega a ponto de talvez não ter muita volta. Mas aqui a gente vê o pecado se enraizando. Segundo momento, eu quero mostrar que o pecado se multiplica. Quando o pecado se enraiza, quando o pecado acha brecha, se cria naquela brecha, além de se fortalecer ali, ele se multiplica. Versículo 6. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote, aos deuses da Síria, e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Não parece algo novo para nós que estamos acompanhando o livro de Juízes há muito tempo, né? Porque esse é o mote, esse é o refrão do livro de Juízes. Sabe quando a gente canta uma música e daí tem um trecho que a gente fica repetindo várias vezes? Esse é o refrão do livro dos Juízes. O povo voltou a fazer o que era mal. O povo se afastou do Senhor e o povo se dobrou a outros deuses. Só que o que é mais chocante nesse versículo, apesar de ele parecer normal aos nossos olhos, que já nos acostumamos com o livro de Juízes, é a quantidade de deuses. Antes o povo ia e se dobrava a Baal. Em outro momento, depois de ser livrado por um juiz, o povo ia e se dobrava exclusivamente a Astarote. Às vezes apareciam os Baalins ali no meio, mas geralmente era uma, duas divindades ao mesmo tempo. Aqui nós temos 7 divindades. E os irmãos que estão acompanhando o nosso curso de Apocalipse sabem que o número 7 tem um significado na Bíblia muito profundo. Significa completude, perfeição. O que o autor do livro do Juízes está dizendo? O pecado chegou a tal ponto que a conspiração com o Senhor, ou melhor, a depravação do povo como os deuses, chegou ao máximo. 7 deuses de 7 nações diferentes, 7 deuses sendo adorados. Por quê? O pecado ficou 93 anos sem ser tratado. Se enraizou e agora ele se multiplicou. Antes era 1, 2, 3, agora são 7. E provavelmente o 7 aqui é um resumo dos principais. Porque provavelmente cada um às vezes tinha aquele seu Deus particular. Lembram-se que um dos grandes objetivos do livro dos Juízes terem sido escrito porque naquela época não havia rei. Está no início do livro, no capítulo 2, e está no último versículo do livro. Naquela época não havia rei. E quando não há rei, cada um faz o que quer. E quando cada um faz o que quer, cada um cria o ídolo que quiser. O autor dos Juízes apenas resumiu em 7, para mostrar a que ponto chegou a depravação do povo de Israel. O pecado se enraizou, o pecado multiplicou,
o pecado vai escravizar. Versículo 7 até o versículo 9. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, assim, os quais nesse mesmo ano vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu angustiado. Quer ver a progressão desse escravizar do pecado? A gente viu que sempre que Israel adorava um Deus, o que acontecia? Ele era escravizado pelo povo que inventou esse Deus. Então eles adoravam Baal, os cananeus iam lá e escravizavam. Depois eles adoraram a Baal Berite, que era o Deus dos Midianitas. Os midianitas iam na sequência e escravizavam. A origem da criação de um Deus falso vai escravizar a vida daquele que adora um Deus falso. Por isso, hoje, nosso primeiro texto da nossa liturgia, e o nosso sermão nosso culto é sempre temático, foi dizer: deuses falsos escravizam, o Deus verdadeiro liberta. Porque aqui a gente vai ver os povos do qual o povo de Israel se dobrou aos deuses deles, escravizando a eles. Mas o que me chama muita atenção nisso é a entrada de um novo povo. Se os irmãos olharem para o versículo 7, surgem dois novos, mas um talvez seja ainda maior. Vai dizer que Deus entrega o povo aos filisteus e aos filhos de Amon. Os filhos de Amon vai ser resolvido logo. O capítulo 10, o capítulo 11, o capítulo 12 de Juízes, esse texto que a gente está lendo, ele é uma introdução ao capítulo 11 e capítulo 12. Eles vão falar dos filhos de Amon sendo destruídos por um juiz chamado Jefté. Jefté, que é um gileadita. Então eles se tornam, o problema para Israel se resolve logo. Mas o segundo povo, os filisteus, é uma antecipação de um problema que vai durar por mais de 200 anos na terra de Israel. Os irmãos lembram de um filisteu bem famoso, gigante, que lutou contra o pequeno Davi, Golias. Os filisteus começam a oprimir o povo de Israel já na época de Sansão. Se passam 100 anos ainda no livro de Juízes com os filisteus sendo um problema. Depois se passam mais 50, 60 anos na época de Saul, na época de Davi, com os mesmos filisteus sendo problema. 90 anos de paz, está tudo tranquilo e a gente não olhou para o pecado que estava dentro das nossas vidas, dentro de Israel. Mais de 200 anos resolvendo a mesma consequência do pecado. Veja que os filisteus são prometidos. Veja que os filisteus são antecipados como Deus já enviando eles sem eles nem aparecerem na história ainda. Primeiro com os filhos de Amon, mas isso continua. O pecado se multiplicou, o pecado se enraizou, o pecado se multiplicou e agora o pecado está escravizando por um longo tempo. E até então ninguém identifica o motivo. Por que o pecado escraviza e por que eu coloquei que a brecha se torna maior? Porque até então todos os povos ao redor, sempre que Israel se curvava perante um Deus falso, Deus punia Israel com a invasão do povo do Deus que está sendo adorado. Só que era sempre porções de Israel. A terra de Gileade, depois a famosa terra ali dos Abiesritas em Manassés, onde Gideão estava, sempre locais isolados. Então Deus levantava um juiz naquele local, mas agora não. A brecha se tornou tão larga, o pecado se multiplicou a tal ponto dentro de Israel, que não é só uma região, não é só um pedaço do país, é todo o país. Tanto é que os filhos de Amon, no versículo 9, vai dizer assim: passaram o Jordão para pelejar também contra Judá, contra Benjamim e contra a casa de Efraim.
ou seja, pelejar com todo Israel. Lembram-se da história de Gideão? A gente tem que sempre lembrar, porque ela é o marco da última parte, do último pedaço da primeira parte do livro. Gideão foi chamado por Deus em que situação? Quando ele estava angustiado, quando a sua casa estava angustiada, porque os midianitas vinham como gafanhotos para levar toda a colheita, melhor, para destruir toda a colheita, não é nem para levar embora, era só para destruir. Então Gideão é chamado no momento de angústia para ser juiz. Aqui a gente não vai mais ver a casa de Gideão, aqui a gente não enxerga mais a família, nem a terra de Gideão. A gente enxerga Israel inteiro angustiado por causa dos filhos de Amon. A brecha está aumentando. E a brecha vai aumentar muito mais até o final. Por quê? O pecado se enraizou. O pecado se multiplicou. O pecado escravizou. E o pecado cega. O pecado cega. Versículo 10 até o versículo 14. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios e os amorreus, e os filhos de Amon, e os filisteus, e os sidônios, e os amalequitas, e os maonitas vos oprimiam, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Se o Senhor virasse e dissesse: acabou o bônus, chegou às 490 vezes de perdoar, 7 vezes 70, acabou. O povo de Israel, o pecado não fazia mais diferença alguma para eles. Não fazia mais diferença alguma ter aquilo na sua vida, que eles se cegaram. O pecado cegou a tal ponto deles identificarem na salvação do Senhor anterior uma forma de manter a paz que multiplica aquele pecado. Deixa eu explicar isso de uma melhor maneira. Antigamente, nós vimos nos 9 capítulos anteriores, o povo se dobrava para um Deus. O povo daquele Deus vinha e oprimia o povo, então o povo clamava. O que o Senhor fazia na sequência? Levantava um juiz. O que o juiz fazia? Libertava o povo. Então o povo voltava 6 vezes antes disso aqui. Se dobrava ao Deus, vinha o povo, oprimia o povo. Então o povo clamava: Senhor, salva-nos. O Senhor levantava um juiz e salvava. Chega um momento que o povo fala: ótimo, qual a solução? Vamos clamar a Deus: Senhor, livra a gente dos filhos de Amon. Senhor, salva a gente aqui dos filhos de Amon. O que isso se parece com o sermão da semana passada sobre Judas? Remorso e não arrependimento. A consequência está terrível, a gente está sofrendo. Bom, a gente já viu que tem uma forma da gente se livrar disso. Como? Vamos clamar ao Senhor. Então eles clamam, no versículo 11 diz, até as frases são bonitas, as frases são bem interessantes, diz assim, ó: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Senhor, a gente pecou, Senhor, a gente abandonou o Senhor, que é o nosso Deus, Senhor, a gente foi atrás dos Baalins. Parece um arrependimento, não parece? Aos olhos do Senhor, não. Aos olhos do Senhor, parece alguém que está vivendo no automático. Parece alguém que a vida está tão tranquila que está vivendo no automático e não está avaliando a sua vida. E não está avaliando que o problema é muito mais fundo. Não está avaliando que o problema já escravizou. Não está avaliando que o problema já se multiplicou. Não está avaliando que o problema já está enraizado. Aos olhos do Senhor, é como aquele que entra no domingo, todo domingo, mas durante a semana a vida está igual. No domingo,
parece que é algo diferente, mas durante a semana todos os erros voltam. No domingo, até mesmo pede perdão ao Senhor, mas durante a semana seguinte, o mesmo problema volta. A vida está no automático. Qual a solução? Vamos clamar ao Deus. Domingo, satisfação. Durante a semana, vamos voltar à vida que era antes. Era isso que o povo falou. É isso que o povo mostrou e é isso que Deus mostrou a eles, confrontou eles, dizendo: vocês estão vivendo uma vida no automático. Vocês estão vivendo uma vida onde não há o parar, não há o pensar, não há o se autocriticar. Vocês estão apenas olhando para o inimigo que está fora. Vocês estão apenas olhando para o problema que vem de fora. Vocês não olharam para o problema que está dentro de vocês. Versículo 11, o Senhor fala que já livrou eles várias vezes. Dos egípcios, e aqui é da época do Êxodo mesmo, dos amorreus, logo depois, e dos filhos de Amon, logo depois, pouco antes de entrar em Canaã, eles derrotaram já os filhos de Amon, também Moabe e outros. Mas daí começa a entrar os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os maonitas, que já é tudo povo ali de dentro de Canaã. Todas as vezes o Senhor fez. O que eu fiz quando vocês clamaram para mim? Salvei vocês, livrei vocês, levantei um juiz. Ou então lá atrás coloquei Moisés e Josué como general à frente do exército. Eu livrei vocês, mas agora não vai ser assim. Agora eu não vou mais livrar vocês, porque a vida está no automático. Está apenas um pedir de perdão automático. Não há abandono do pecado. E a gente vai ver que eles realmente não abandonaram o pecado. É apenas dizer assim: o Senhor salvou-me, então vou buscar Ele de novo. Não há autocrítica, não há arrependimento. O que há é remorso, o que há é dor pelo sofrimento. Pode dar o nome que quiser, mas isso que o povo de Israel mostrou aqui não é arrependimento. E o Senhor vai além. O Senhor fala: eu não vou mais salvar vocês. Sabe o que vocês fazem? Pede para os deuses que vocês estavam adorando ontem para salvar vocês. Vocês não colocaram neles toda a disposição da sua vida? Vocês não confiaram que tendo eles a sua vida estaria tranquila? Volte lá, busque a salvação com eles, busque que eles libertem vocês. Não esqueçam que eles são a causa da opressão. Vocês terem se dobrado são a causa da opressão. Foi por isso que nós colocamos na liturgia desta manhã o texto de Isaías 44, 14 e 15. Uma pessoa às vezes nem percebe que tem um Deus na sua vida e o quanto esse Deus é falso. O texto de Isaías fala: existe alguém que vai lá e planta uma árvore. Plantou a árvore cresceu. Bom, dá para fazer algo com a madeira. Primeira coisa, ela pode aquecer. Então ele vai lá e se aquenta com a madeira. Pega um pedaço da árvore, coloca no fogo, e então ali gera fogo que esquenta. Isso é bom, é ótimo, é uma dádiva de Deus ter isso. Só que há também, logo depois, a pessoa está quentinha agora, ele vai lá com outro pedaço da árvore e faz um Deus. E se prostra diante desse Deus. Idolatria pode ser aquilo que Deus colocou de maravilhoso em sua vida, aquilo que esquenta a sua vida. Às vezes aquilo que esquenta o seu coração para aqueles que são mais apaixonados. Mas se você utiliza aquilo que Deus colocou em sua vida de uma maneira errada, isso vai te escravizar. Você não vai perceber, porque de um lado tem a coisa positiva, que vem da mão do Senhor. Só que do outro lado tem o que você pega e distorce e faz contra o Senhor. É isso que Deus está confrontando. Talvez vocês pegaram algo que era positivo, vocês entraram em Canaã, a terra é de vocês. Mas o que eu falei? Deuteronômio 12, que a gente leu no início do sermão. Quando vocês entrarem em Canaã, tomem cuidado para não imitar o povo de Canaã. Quando vocês estiverem no meio do mundo, tomem cuidado para não imitar o mundo. Não enlaces com eles, não se envolva com eles a ponto deles fazerem vocês se curvar sobre o seu Deus, abaixo dos seus deuses.
Canaã era uma bênção, era a terra prometida, mas Canaã tinha os seus problemas que o povo deveria eliminar, problemas que o povo tinha que colocar para fora da sua terra, mas que o povo preferiu não fazer. Começou com a primeira aliança de Judá lá, Rubem, vem com a gente, daí eles não matam todo mundo. Depois com as outras alianças, a brecha vai aumentando, a ponto de chegar aqui. Todos os deuses de cada um entraram em Israel. E quem foi esquecido nisso? O Deus verdadeiro. O pecado se enraizou. O pecado se multiplicou. O pecado escravizou. O pecado cegou. Porém, pela graça de Deus, o pecado não é imbatível. Pela graça de Deus, o pecado não é invencível. Versículo 15. Mas os filhos de Israel, diante dessa confrontação do Senhor, dizendo, vai para lá, eles vão dizer assim, mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão, por causa da desgraça de Israel. Sabe qual que é a diferença entre remorso e arrependimento? Remorso é quando você sofre por uma coisa, você sofre por um pecado, você entende que aquele pecado é ruim, mas então você pede perdão por ele, mas depois você está abraçando o mesmo erro, você está vivendo no mesmo erro. Você até pede ajuda de Deus para se livrar desse erro, mas é uma ajuda meio estranha. Esse pedido de perdão do versículo 15 de Israel é um pedido de perdão verdadeiro. Porque senão Deus dizia assim, vocês estão tentando me enganar de novo. E Deus se compadece deles na sequência. É um pedido de perdão verdadeiro. E olha o que contém esse pedido de perdão. Senhor, versículo 15, temos pecado, nós temos pecado. Senhor, já que temos pecado, faz da nossa vida o que você quiser. Foge-me o nome de um pastor chinês que durante a década de 50, 60, no auge do comunismo na China, ele falou assim, nós cristãos aqui na China, que o comunismo nos persegue, que o comunismo nos destrói, e cristãos morreram a rodo, morreram milhares de cristãos na China comunista entre a década de 40 e a década de 60. A igreja cristã que permanecia se reunindo escondida, às vezes se reunindo nos lugares que melhor a gente nem pensar, de tão escabroso e tão nojento aos nossos olhos. Esse pastor dizia assim que aquela igreja pedia por perseguição. Senhor, continua perseguindo a nós. Por que alguém pede por problema? Por que alguém pede por perseguição? Por que o povo de Israel falou assim, Senhor, faz com a gente o que o Senhor quiser? Porque o pastor chinês e a sua congregação entendiam que é na perseguição que a fé verdadeira se mostra. Entendiam que é na perseguição que os cristãos verdadeiros que fariam a igreja se multiplicar se mostram. Em período de paz, talvez exista, como nós podemos experimentar no Brasil, quase 30% da população se diz evangélica. Mas a gente não vê mudanças na nação a ponto de dizer 30% é evangélico. É tudo muito calmo, é tudo muito tranquilo, qualquer um pode abrir igreja. Por que não muda se tem 30% de evangélicos? O pastor chinês pedia por perseguição. O povo aqui pediu, Senhor, faz da gente o que o Senhor quiser. Diante do pecado, qual que é a primeira atitude do Senhor? Punir. Então eles entenderam, Senhor, antes o Senhor puniu a gente. Se o Senhor quiser continuar punindo, pune-nos.
Mas por que o pecado não é imbatível? Porque existe a graça de Deus. Versículo 16. Tiraram os deuses alheios do meio. Olha como esse arrependimento é verdadeiro. Antes eles chegaram crendo no Senhor. Senhor, salva a gente. Senhor, livra a gente. Só que estavam todos os deuses, cada um tinha o seu Deus de estimação dentro da sua casa. É verdadeiro o arrependimento? Não é. Agora eles pedem perdão, eles dizem, Senhor, faz o que o Senhor quiser com a gente. E então eles se livram de todos os deuses. Então o Senhor identifica um arrependimento verdadeiro. Final do versículo 16 diz assim: então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Significa que tudo ficou tranquilo? Não. Os filhos de Amon existiam ainda. Jefté vai ser levantado. A diferença é que agora se levanta um juiz. Depois surgiu os filisteus. Tudo que o Senhor já enviou continua. Mas agora o povo volta a confiar no Senhor, se arrepende e volta a servir ao Senhor. Algo que não tinha acontecido durante 10 capítulos. Mesmo diante daquela batalha vitoriosa do Senhor, onde ele, com 300 homens liderados por Gideão, que nem tiram a espada da bainha, eles nem pegam na espada aqueles 300, o Senhor faz os midianitas se destruírem entre si dentro do acampamento. Nem nesse momento o povo não identificou quem era o Senhor verdadeiro. Passaram-se 90 anos, paz. O povo não identificou quem era o Senhor verdadeiro. O problema estava ali no meio. Então o Senhor fala: aumenta a mão pesada, sai das regiões locais, e os povos inimigos entram em todo Israel. Começa a destruir todo Israel. Só então o povo, muito aflito, identificou o que tinha que fazer. Na primeira vez, automático. Na segunda, verdadeiramente. E isso é arrependimento. Nessa manhã, no início do sermão, eu comecei perguntando: o que te traz hoje aqui? Qual o motivo que você está nessa manhã aqui? E daí eu fiz uma pergunta que eu falei que é o segundo lado da moeda: o que te faz se afastar de Deus? Você está procurando o caminho mais fácil, como os filhos de Israel tentaram, dizendo: Senhor, a gente pecou contra ti, ajuda-nos? Ou você está aqui adorando verdadeiramente o Senhor, disposto a colocar a sua vida nas mãos do Senhor? Disposto até mesmo a dizer: Senhor, faz de nós o que o Senhor quiser. O que te afasta do Senhor? Se é um motivo nobre, o que eu acho que não existe, muitas vezes a gente fala: me afastei por conta de família, me afastei por conta de doença. Parece nobre no primeiro momento, mas não é. Há coisas que nos afastam do Senhor e que se tornaram deuses em nossas vidas, e que a gente não parou para refletir o quão enraizado esses deuses estão. O dinheiro faz bem, não faz? Ter dinheiro. Canaã fazia bem para o povo, não fazia? Mas e quando esse dinheiro se torna uma busca incansável de mais e mais dinheiro? Exemplo de alguém que se afasta do Senhor por conta do dinheiro. Pessoas muito ricas geralmente vivem para o quê? Ganhar mais dinheiro. Sendo que tinha que ser o quê? Dizer assim: não, estou satisfeito, não preciso de mais nada. Deuses falsos, no primeiro momento, parece dizer assim: você está tranquilo, mas eles vão te levar a dizer: eu preciso mais disso. O Deus verdadeiro vai dizer assim: você precisa menos disso. O que o povo de Israel fez? Senhor, faz com a gente o que o Senhor quiser. E a gente está jogando os nossos ídolos fora. Se a gente pensar apenas monetariamente, aqueles ídolos, uma parte era de madeira, outros às vezes era de ouro, de prata. Você estaria disposto a abrir mão de alguma coisa? Arrependimento verdadeiro
de princípio, é você abrir mão de caminhar sozinho e da forma como você bem entende. Arrependimento verdadeiro é mesmo num período onde você tem total liberdade, como os juízes tinham, não havia rei sobre eles, você ainda dizer assim: é melhor fazer a vontade do Senhor do que a minha. Meus irmãos, o livro de Juízes é um grande exemplo para nós. Ele é um grande exemplo de pessoas que preferiram o mundo a Deus. E Deus é um Deus justo, Deus sempre cobra a conta da dívida. Mas ele também tem pérolas preciosas onde parece não existir mais esperança. Ele tem gotas de misericórdia do Senhor onde parece não existir mais esperança. Há esperança para todos aqueles que se arrependem. Um dos versículos mais belos da Bíblia está nesse texto, que é: o Senhor já não conseguia mais reter a sua mão, se compadeceu por conta da desgraça desse povo. Meus irmãos, há esperança e misericórdia no Senhor, não nos deuses falsos. Deuses falsos escravizam, o Senhor verdadeiro